Deus, abra comigo no Evangelho de João. Você que está nos assistindo pelas ferramentas digitais, nós estamos transmitindo este culto por meio da Coar TV no YouTube, por meio do Spotify, por meio do Google Podcast e também Anchor FM, que é uma das ferramentas também do Spotify. Você pode estar ouvindo em uma dessas ferramentas ou outras por onde essa mensagem possa estar chegando. Eu quero que você abra comigo em João, capítulo de número 14 e o versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 14 e o versículo de número 16. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim, versículo 15, sobe um versículo aí. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Essas são as palavras de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Diga glória a Deus. Observa que Ele vai rogar não na vida de todos, mas apenas na vida daqueles que ama a Ele. Tem alguém que ame o Senhor Jesus aqui? Tem? Ele diz no versículo 15, se me amais, vai guardar os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu vou ler pela terceira vez, eu quero que você repita bem alto e bem forte, tá certo? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Você acredita nessa palavra? Então, se você pode, desocupe as tuas mãos, fica de pé só para a gente aplaudir essa palavra. Pode aplaudir mesmo, em reverência ao único e verdadeiro Deus. Aplaude, abre a tua boca, diga glória a Deus. Continua aplaudindo, continua glorificando. Pai querido, mais uma vez a tua palavra vai estar sendo pregada. Fala com cada um que estão aqui na Coar, e esses que estão nos ouvindo à distância, através da Coar TV, através da Anchor FM, através do Google Podcast, através do Spotify, e por onde esta voz possa estar chegando. Fala com cada um que estão aqui nos ouvindo à distância. Esta pessoa não veio ouvir palavras de homens, esta pessoa veio ouvir o Senhor. Então vem o Senhor através do teu Espírito, usa a vida do pregador desta noite, usa os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e grande glória, em nome de Jesus. E você que é da fé, diga amém, diga graças a Deus. Amém, amados? Pode sentar, por favor. Jesus, ele vai estar dizendo aqui que ele vai rogar a Deus, que ele vai pedir ao Pai, para que seja enviado na vida de algumas pessoas o Espírito Santo. Porque é de interesse próprio do Senhor Jesus que cada um dos seus servos sejam batizados com o Espírito Santo, tenham dons, e para se ter o dom tem que ter os frutos do Espírito. E Jesus, ele está dizendo aqui, olha,
só para aqueles que me amam, só para aqueles que me adoram e guardam os meus estatutos, os meus mandamentos. Eu vou rogar ao Pai para que Ele traga, para que Ele faça descer sobre a sua vida o Espírito Santo, o Consolador, que é nada mais, nada menos outro ser divino, da mesma espécie de Jesus, que é convocado por Deus para poder estar do seu lado. Mas qual é o interesse que Jesus ele tem de que você tenha dentro de você o Espírito Santo? Lembra que nós temos o costume sempre de ensinar aqui: se vós, Jesus ele vai dizer assim, não foi vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei que para onde você vá, você produza resultado, você produza frutos. Porque é interesse de Jesus, por exemplo, que você estenda as tuas mãos para quem está enfermo, e o enfermo ser curado. É interesse de Jesus isso. É interesse de Jesus você abrir a boca para profetizar, e quando você abrir a boca para profetizar, as coisas acontecerem. É de interesse de Jesus isso. É de interesse de Jesus, por exemplo, você abrir as Sagradas Escrituras e ter revelação da palavra, ter o entendimento da palavra. Só que você só consegue ter isso se você receber do Espírito Santo o que nós chamamos de dons. Não é obrigado você, como servo, ter todos os dons do Espírito Santo. Porque tem gente que tem o dom da palavra, mas não tem o dom da cura. Tem gente que já tem o dom da cura, mas não tem o dom da revelação, do conhecimento da ciência. Quem está conseguindo compreender, diga glória a Deus. Mas é interesse do Senhor Espírito Santo de Deus que você tenha dons. Agora, não é obrigado você ter todos os dons. Só que entenda, para que você tenha o Espírito Santo, é obrigado você ter todos os frutos. É impossível alguém ter um dom se não tiver todos os frutos do Espírito Santo. E quais são os frutos, pastor? São nada mais, nada menos do que as características de que você é de Deus. E os frutos são esses. Gálatas, no capítulo de número 5, Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo de número 22. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22. Quem achou, diga amém. Mas, lá indo para os últimos capítulos, Gálatas, tá? A gente está em João, você passa mais para frente. É mais fácil você abrindo de Apocalipse para trás. Você vai chegar rapidinho em Gálatas. Capítulo de número 5, versículo 22 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é... Olha aqui para mim. Achou aí? Olha aqui para mim. Pastor, é obrigado eu ter um desses frutos? Ou é obrigado eu ter todos? É obrigado você ter todos. Se você não conseguir ter todos esses frutos, você não consegue ter um dom. Mas pastor, eu tenho o dom disso. Tem esses frutos todos? Se tiver, eu acredito que você realmente tem um dom. E quais são os frutos? Volta aqui para mim, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Quem tem o Espírito Santo tem amor. É fruto, é característica. Quem aqui pegou Covid?
Quando você pegou Covid, você teve as características da Covid? Os sintomas da Covid? Não teve? Nenhum. Nenhum. E deu positivo? Aí quando você pega a gripe, você sente os sintomas da gripe? As características da gripe? Semelhantemente, porque quando você tem dentro de você algo que não te pertence, você sente sintomas. Você tem características. É comum, por exemplo, que o filho tenha as características do pai. É comum. Apesar, mesmo por convivência, quando você começa a ter convivência com as pessoas, é normal aderir algumas características desta pessoa. O Espírito Santo, ele não é seu. Mas se ele faz morada dentro de você, manifesta dentro do teu ser as características do fruto dele, que é amor. Aí vai continuar. Gozo. Existem outras traduções que falam felicidade, alegria. Tem algum assim? Como? Alegria. Então quem tem o Espírito Santo é alegre. Olha o outro fruto. Paz. Quem tem o Espírito Santo tem paz. Pastor, mas eu não tenho paz. Então você não tem ainda o Espírito Santo e é necessário mais ainda estar buscando ele nas quartas-feiras. Quem tem o Espírito Santo tem longanimidade, é longânimo, é benigno, tem a bondade. Não tem ninguém que seja mal. Eu sou mal. Que tem o Espírito Santo dentro de si. Porque a maldade não é característica do Espírito Santo. A maldade é característica do espírito das trevas. Aí, fé. Quem tem o Espírito Santo é obrigado a ter fé. E muita, meu filho. Incrível, porque você precisa ter esses frutos todos, que tem mais, para poder ter pelo menos um dom sequer. Eu vou repetir. Você não é obrigado a ter todos os dons, mas para que você tenha apenas um, é obrigado você ter todos esses frutos. Às vezes, você age com falta de fé e se chateia quando alguém não tem a tua falta de fé. Você acha que tudo está dando errado e começa, desacreditar. E quando aparece alguém para dizer, ei, não é assim, vai dar certo. Deus vai resolver. Deus vai criar uma situação e tudo vai se resolver. Tem gente que fica com raiva, porque não tem mais fé. Por isso que é importante ter o Espírito Santo, porque fé é um dos frutos. Principalmente igreja. Já se fazem poucos anos que eu sou pastor de igreja. E sempre a gente encontra as mesmas pessoas. A pessoa, quando quer conversar comigo, ela vem com a sua falta de fé, e a minha obrigação é de passar fé para ela. E o fato de eu passar fé e não querer receber ou entender a falta de fé de quem está na minha frente, as pessoas ficam chateadas e falam até que o pastor não entende, o pastor é insensível e por aí vai. E não é assim. Porque se tem alguém que não é para ter sensibilidade dentro da igreja, essa pessoa é a figura do pastor. Não é para ele ter sensibilidade, é para ele ter fé. Eu gosto de alguém que chore comigo. Se eu chorar contigo não vai resolver nada. Eu tenho que profetizar que o teu choro vai se transformar em alegria para a glória de Deus. Eu não tenho que me acertar contigo e chorar por causa dos teus problemas, não. Eu tenho que
profetizar e determinar de que esse problema não vai mais existir na sua vida. Pessoal, pastor, não estou indo para a igreja. Por quê, rapaz? É porque eu estou com uma dor na unha, eu estou com uma dor na cabeça, eu estou com isso, eu estou com aquilo. O senhor entende, né? Eu não entendo. Porque eu estou com dor de barriga aqui, eu estou com febre aqui, eu estou com garganta inflamada aqui, o corpo está ruim, mas eu sempre estou lá. Eu não consigo entender, e não tem quem me faça entender. Não é insensibilidade, é porque se na minha vida espiritual com Deus, eu, minha casa e minha família, já passamos por situações tortuosas, e mesmo assim enfrentamos tudo no altar, eu não consigo entender que uma doençazinha te impeça de vir para a igreja. Eu acho que tu é mole mesmo, essa é a verdade. É moleza, é falta de fé. Você que está aqui não, mas você que me acompanha na internet, talvez há quanto tempo você está assistindo só por aqui? É porque eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou aquilo, eu estou aquilo. Isso não tem desculpa, é falta de fé. Porque para quem tem fé, vem doente para sair curado para a glória de Deus. Então a fé, ela é um dos frutos do Espírito Santo. E para eu poder encerrar essa mensagem, mansidão e também temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há regra. Quem tem o Espírito Santo é obrigado a ter isso, para ter pelo menos um dom. Vamos ver quais são os dons para a gente encerrar? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Pastor, queria tanto ser batizado com o Espírito Santo. Eu queria tanto ter os dons do Espírito Santo. Queria ter pelo menos um. Repito, para que você tenha pelo menos um, é necessário você ter todos os outros frutos. Pastor, eu não concordo. Ainda bem que o Espírito Santo não precisa da tua concordância. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que ereis gentios, levados a ídolos imundos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo. Deus opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito, o dom, é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria. Isso aqui é um dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, outro dom. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, operações de maravilhas. E a outros, a profecia. E a outros, o dom de discernir os espíritos. E a outros, a variedades de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Esses são os dons do Espírito Santo. E quero reforçar aqui: profecia. O que é profecia? Profecia é o pastor que vai lá pro Instagram e fala lá, balá, manda o Pix que eu termino o restante. Profecia é isso. É?
Cara que vai lá na live fazer o Instagram, eu sou profeta de Deus e eu quero que você receba a profecia, mas mande aqui o Pix. Está assim na internet. Está assim. E as pessoas sendo enganadas e enriquecendo pastores e pastoras, que eu vou ser bem sincero com você, existem pastores dos dois lados, existem os pastores eleitos por Deus, que ajudam a te conduzir aos céus, e existem pastores levantados pelo diabo para te confundir e que você vá para o inferno. E como as pessoas estão mais preguiçosas em não querer aprender a palavra, elas preferem aqueles que ficam falando umas palavras estranhas, tão estranhas que nem os anjos entendem, para no final aplicar o golpe. E no final ainda fala um tal de idioma. Eu tenho que te alertar. Eu preciso te alertar. Existe um profeta aí que é das matas fechadas, que está com outro aí, não sei o que, Bittencourt, parece dois macumbeiros, no meio da mata, rodopiando, pulando, feito macaco. O que tem palavra aí? Preciso te alertar. É bom para assistir? Como um canal humorístico, mas não para levar isso a sério. Deus, Ele fala com você. Se você dobrar os teus joelhos e pedir respostas para Deus, Deus, Ele responde você. Se dentro de você tiver o Espírito Santo, você pode profetizar, mas você precisa entender o que é profecia. Profecia é ato de profetizar, determinar. Eu profetizo que hoje eu estou chorando, mas amanhã Deus vai me fazer sorrir. Isso é uma profecia. Você precisa entender o que é isso. E é por falta de conhecimento que o povo perece, que o povo sofre e que o povo é enganado. O Senhor Jesus já tinha alertado isso. Então veja só, eu quero destacar essa questão de profecia. Você pode profetizar. Porque a profecia é o que sai da tua boca, boas palavras, hein? Porque as palavras más não é profecia, é oração contrária. Praga gospel. Eu quero que Deus pese a mão na vida de tal. Isso não é profecia. Isso é desejar o mal do próximo. Então você precisa, nós precisamos buscar o Senhor Espírito Santo, e eu encerro aqui a mensagem, para que você tenha os frutos e na manifestação desses frutos você receba uma dádiva, receba um desses dons para a glória de Deus. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Você que está me acompanhando na internet, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aguardo por você a qualquer dia desse. E se você não é de Teresina, continua nos assistindo por aqui, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.